sempre insisto, que volte a ouvir. Quando o Senhor vai batendo, o Espírito Santo insistindo num assunto, é porque o que é preciso, é o que é necessário, é o que a gente precisa. Até porque a nossa vida pessoal depende totalmente desse entendimento. Que vida que eu vou ter se Jesus não está no centro dela? Se eu não o represento? Se eu não me posiciono como essa carta viva, como esse embaixador, essa embaixadora, se eu não entendi que somos nós, como igreja, que exalamos o perfume do Senhor. E o perfume de Cristo, se a Bíblia fala desse perfume, está falando dessa essência, dessa presença que, estando na nossa vida, vai marcar territórios, vai fazer a diferença. E a gente precisa disso. O ide significa se discipular. Nessa caminhada diária, marcando territórios com o perfume de Cristo. Colocando para fora a essência do Senhor. Se você não tira Ele do lugar dele, não tem como dar errado. O problema é que, às vezes, estamos dizendo que Jesus está no centro da nossa vida, mas nossas ações não estão falando isso. Essa é a verdade. Eu falo, Jesus, não, Ele é tudo para mim, está no centro, mas não é isso que se vê no dia a dia. Então, nós lemos e lemos Escrituras, até aplaudimos, achamos incrível, mas nós cremos nisso mesmo. Eu sei que sei, e já tomou a minha vida, eu realmente acredito nisso. Então, isso é muito, muito sério. Porque esse resultado que eu quero, de fazer diferença, de ter uma vida incrível, de viver as promessas, de ter minhas orações respondidas. Tudo depende dessa relação, desse relacionamento, dessa intimidade que eu tenho com o Senhor. Ou não tenho. Mas aí a gente acaba construindo um relacionamento com a religião, com a igreja, sim, com a igreja, o meio social, mas não vai funcionar, vai chegar um momento, que é o que eu sempre falo, e eu me preocupo. Às vezes eu falo com os bispos, quando eu percebo que, às vezes eu estou orando, o Senhor me traz alguém, e eu falo, escuta, vê essa pessoa. Porque o que acontece é que se você não dá, se você não entende, não tem o entendimento certo e não dá, não se posiciona, vai chegar um momento que não vai ficar aquela coisa que não anda. E eu estou aí caminhando com Jesus há muitos anos, lidando com pessoas, elas acabam desistindo. Mas por que elas desistem? Porque elas não veem resultado. Mas por que elas não veem resultado? Porque elas não querem viver como elas foram chamadas para viver.
Porque o Evangelho é transformação. Jesus é transformação. Que sentido há você dizer que recebeu Jesus e nada mudou na sua vida? E essa mudança é uma mudança de essência, é uma mudança no seu caráter, é uma mudança no seu interior, é uma renovação mental. Se nada renovou, você pensa do mesmo jeito, ou seja, a pergunta é, no que estamos nos tornando? Eu tenho me tornado o quê? Se eu continuo a mesma pessoa, não fez diferença na minha vida. Eu mudei de religião, mudei de igreja, eu estou numa igreja, mas isso não tocou meu coração, não mudou a minha essência, não mudou a minha vida. Quando eu falo a essência, cada um tem uma essência única, mas eu falo o espírito. Eu preciso ter o espírito de Cristo, como Paulo fala. Então, se eu não tenho o espírito de Cristo, então o que eu estou fazendo? É aí onde as pessoas, elas ficam desanimadas, elas se chateiam, mas tem um porquê. Deus chamou para um relacionamento. E se você não constrói um relacionamento com Ele, você vai construir só com pessoas, E se você não conhece, não recebe a palavra, dá para saber quando uma pessoa não está ouvindo a palavra. As reações dela, a maneira dela resolver os problemas, a maneira dela lidar na vida, não bate, não pode ser. Então, ou ela não está ouvindo de jeito nenhum, ou está ouvindo picado, ou ela simplesmente não entende aquilo e não aplica na vida dela. Aí ela se engana. E aí, se Jesus não está tomando conta do meu coração, qualquer coisa pode tomar. Sentimentos miseráveis, pensamentos estúpidos, incredulidade. É onde você vê pessoas que tinham tudo para ir, se deixam levar. Aí, depois que fecha o coração, deixa um negócio entrar, às vezes nem consegue sair daquilo. Vamos buscar ter esse entendimento. Se relacione com Cristo. Viva para Ele. Nada vai resistir, subsistir. Nada vai se firmar sem Ele. Tanto que Ele mesmo falou que se eu quiser dar fruto, eu preciso estar ligada nele. Eu preciso permanecer nele. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, cada momento que você vai falar com Jesus, você tem que estar sempre pedindo isso, Senhor, eu quero te conhecer profundamente. Você está dirigindo, você está andando, você está indo para lá, eu quero te conhecer. Me ajuda, eu quero me relacionar com o Senhor. Vamos para a palavra do encerramento. Gênesis 12:10. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito, para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Abraão se desesperou com a crise, com a fome, com o problema, e ele estava indo bem, mas aí é aquilo que eu sempre falo, a pessoa recebeu promessas, ele recebeu 7 promessas, ele estava caminhando bem, mas ele se distraiu e desceu para o Egito. O Egito sempre vai representar o mundo, e se Deus me chamou para algo, é certo que Ele não vai me mandar, o caminho era, vá para Canaã, Ele não vai, ali, mudei de ideia, desça para o Egito. Não, aquilo foi coisa do Abraão. E ele teve um custo. São testes que a gente não passa,
E aí vem vindo as consequências. Ele teve consequências ali, a gente já sabe, o faraó pegou a Sara, e ali foi algo bem sério. E, enfim, tudo que não era para acontecer, aconteceu, porque ele desceu, e a Bíblia fala desceu, sempre falar Egito, você vai encontrar essa expressão, desceu para o Egito. Sempre falar de Jerusalém, vai falar subiu para Jerusalém. Quando você vai para Jerusalém, você sobe. Quando você vai para o Egito, você desce. Então, ele estava numa caminhada crescente, aí ele caiu. Ele desceu. E ali ele teve consequências, retarda ainda mais o processo, ficou perdido, andando de um lugar ao outro, e aí, entendeu, voltou para o lugar onde ele tinha levantado o primeiro altar, quer dizer, meio que zerou e vamos recomeçar. Então, essa palavra sempre serve para todos nós, na verdade eu falo, para alguém específico, porque quando eu estou ali buscando, eu entendo como o Senhor vai dando. Mas eu digo que a palavra de Deus é para a gente e tudo serve. Tudo serve. Eu pego tudo porque eu sei que serve. Pode servir num momento que, de repente, eu estou meio confusa, eu lembro daquilo. Não, o Senhor falou aquilo lá naquele dia, eu preciso... Esse não é o caminho. Às vezes nós entramos numa situação, numa crise, num problema, e a tendência é essa, é a pessoa tirar o foco de Deus e começar a botar em muitas coisas. Ela olha para trás, ela olha para os lados, ela vai botando. E aí ela começa o quê? A descer. A descer. E o que ela vai conseguir quando ela desce para o Egito? Problemas. O Egito representa o mundo. Se Deus me chama para um propósito alto, Ele não espera que eu agora faça um desvio e comece a descer. Para buscar saída longe dEle. Ele não mandou descer para o Egito. Aquilo foi coisa da cabeça do Abraão. Mas é aquele negócio da pessoa que olha para o problema, se desespera com o problema, e aí começa a tomar decisões com base no que todo mundo toma. Egito representa o mundo, então, como que todo mundo faz? O que todo mundo está fazendo? Para ele ter ido para o Egito, provavelmente, ele estava ouvindo gente que estava indo para lá, eu vou também, mas ele tinha uma relação com Deus. E o que Deus tinha com ele era diferente. Completamente diferente. Então, ele não tinha que temer crise, ele não tinha que temer um problema, ele não tinha que temer uma má notícia, ele não tinha que temer nada. Ele tinha promessas, 7 promessas de Deus, ele já tinha levantado um altar ao Senhor, quer dizer, ele sabia o que fazer. Mas, todos nós podemos cair nisso aqui. Um problema chega, eu me desespero com o problema, e ao invés de eu continuar a despeito de tudo, eu vou buscar refúgio onde todo mundo está buscando, eu desço, eu mudo o rumo para o mal, e eu vou ter problemas. Então o Senhor diz isso aqui, não faça isso. Independente do que você estiver vivendo, o problema que você estiver passando, continue, enfrente-o, e você vai ter vitória. Para você, vai ter tratamento especial. Mas se você tomar uma decisão pessoal, sem buscar a Deus, uma decisão natural, não sobrenatural, uma decisão com base nas suas emoções, nos seus achismos, nas opiniões dos outros, e for para o Egito, ou seja, for buscar saída no Egito, no mundo, onde todo mundo busca, você vai descer. Toda vez que uma pessoa busca uma saída fora de Deus, ela desce e ela pega problemas. Então nós temos o caso do Abraão, nós temos vários casos na Bíblia.
Outro dia eu ainda falei de Asa, que foi buscar saída, ele tinha um problema grave, ele sabia que era grave, que podia matá-lo, mas ele não buscou a Deus, só buscou médicos. Ele morreu mesmo. Porque ele não podia ter sido curado? Podia, mas ele não buscou. Não buscou. A primeira, é interessante como, para mim, isso nunca entra na minha cabeça, mas vou fazer o quê? Eu lido com pessoas, eu amo as pessoas, quero que elas vençam, estou aqui para ajudá-las, mas é inacreditável. Quando nós vemos um crente que está vivendo um determinado problema, e ele desvia a rota dele, de Deus, e começa a descer. É aí que você tem problemas. Ah, Deus não está fazendo, Deus não está... Peraí, o que você buscou primeiro? Você continuou? Você tem buscado a Deus? Você tem depositado nele a confiança? Bom, eu posso ficar aqui um tempão dizendo que se eu tivesse dependido de meios só naturais, eu teria tido um resultado completamente diferente em várias áreas da minha vida. Principalmente na questão de saúde. E em tudo. Se eu fosse olhar humanamente, quando eu comprei o meu primeiro imóvel, que eu sempre conto, se eu fosse falar isso humanamente, era impossível. Então, assim, se você busca só nas fontes naturais, você vai ter o que o natural pode te oferecer. Ele pegou problemas, retardou, porque ao invés de ele continuar na subida, ele desceu. Ele estava numa crescente, ele desceu. Então não faça isso. Deus já está falando para você. Seja qual for a crise, o problema, Ele está dizendo, continue, que eu vou ser com você. Na sua vida vai ter um tratamento diferenciado, especial. Mas se você descer para o Egito, onde Deus não mandou você ir, talvez você se surpreenda com um resultado assim, bem diferente, porque você não vai ter resultado satisfatório. Você só vai ter se você seguir com Deus, siga com Deus. Não faça nenhum desvio, não se envolva com problema, não fique falando de problema, não fique chorando por problema, siga o seu caminho. Porque você pode ter um final glorioso com Deus, mas sem Deus, aí ninguém pode garantir nada. Eu creio na ação de Deus, eu confio quando Deus está numa coisa. Se Deus não está, eu não vou tomar uma decisão que Deus não está. Um rumo para onde Deus não está. Se Ele falou comigo algo, é crescer, é subir, não é descer. Dependendo do que você for procurar, você vai descer. E é isso que você quer? Ah, mas isso, aquilo... Escuta, conversa vai ter demais, o diabo bombardeia, fala. Eu vou ficar com o quê? Com a palavra de Deus, com a voz de Deus, o justo viverá da fé. Eu vou crer na palavra, ou eu vou crer no problema? Eu vou viver com base na palavra ou com base nos problemas? Eu vou me submeter a Deus, a fé no Senhor, ou eu vou crer mais no problema do que no Senhor? Abraão, nesse momento, creu mais no problema do que em Deus. E só atrasou a vida dele, só conseguiu tomar o rumo de novo quando ele voltou para o mesmo lugar onde ele tinha levantado o primeiro altar. Não faça isso, não desça para o Egito. Continue, mesmo que esteja um temporal, está tudo escuro, difícil, notícias ruins, continue com Deus. Ele vai te dar vitória. Sansão foi para Tímna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. Você vê que ele já veio para atacar.
O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Muito bem. Aqui está muito simples e muito interessante. O Senhor já avisa alguém que um problema vai vir contra você, como se fosse essa fera rugindo, forte. Então, imagina a cara de um leão, rugindo, partindo para cima de você, rugindo. Muito forte. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos prepara. E Ele diz que isso vai vir, mas para você não se preocupar, porque Ele já te avisou. Não vai cair na besteira de olhar demais para leão, para o rugido do leão, para a força do leão. Você tem que olhar para o poder de Deus. O Espírito do Senhor se apossou dele. É o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor vem sobre nós. E ele pegou aquele leão e rasgou ele como se ele fosse um cabrito, um cabritinho. E o Senhor diz a mesma coisa para você. Você vai vencer esse problema e Ele já te prepara para você não se preocupar. O Espírito do Senhor vai estar sobre você de tal maneira que você vai vencer como Sansão venceu. Vai ser como se fosse um cabritinho diante de você. É um leão, o problema realmente, ele vai vir com essa cara. Mas você vai vencê-lo como se fosse um cabritinho. Entendeu? Então, assim, não tema. Você já vai lembrar quando algo bem forte, com uma cara rugindo, vier contra você, você vai já se lembrar. O Espírito de Deus está na minha vida. E eu já venci isso, e isso vai ser derrotado, não como um leão, mas como se fosse um cabrito, um cabritinho. Então, Ele já prepara você. Não precisa preocupar. Você vai vencer isso como se fosse um cabrito, ou seja, uma coisa inofensiva. Vem como se fosse perigosa, tem o poder de te fazer mal, mas não vai fazer, não vai tocar você, não vai te fazer mal, não vai te dar um arranhão, não vai fazer nada. Então, não se preocupe com o leão rugindo com cara de mal, forte, com essa situação, porque Deus já te garante, já está dizendo para você, a vitória é sua, total. Você vai vencer, não como se fosse um leão, mas como se fosse um cabrito. Um cabritinho. Amém? Amém? Muito bom. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, e eu entreguei a terra em suas mãos. Então o Senhor, os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus, iremos juntos para o território. Os homens de Simeão foram com eles. Muito bem. Isso aqui prejudicou demais a vida de Judá, da tribo de Judá. Porque Judá não confiou, os da tribo de Judá não confiaram na palavra do Senhor. Não ficaram com a palavra. E foram pedir ajuda os da tribo de Simeão. Em nenhum momento Deus mandou pedir ajuda aos da tribo de Simeão. Ele queria que eles confiassem, apesar deles serem os primeiros a atacar. Por que o Senhor já falou? Porque cria, era a maior tribo, inclusive. A tribo de Judá era a maior tribo. Ataca os cananeus. Por algum motivo, eles temeram e foram pedir ajuda. E você vai ver que a trajetória, que era para ser totalmente bem-sucedida, não foi como poderia ter sido. Porque nessa saída, nessa arrancada, Judá não confiou plenamente em Deus e foi pedir ajuda
aos homens quando ele tinha toda a palavra e a garantia de Deus que Deus seria com ele. Ele não precisava de ajuda de ninguém. Então isso é muito comum. Deus vem falar algo comigo e me dá uma direção. Ao invés de eu enfrentar esses cananeus que são perigosos, que isso e aquilo, mas na confiança, eu vou buscar ajuda de homens. Eu vou pedir ajuda a alguém. Eu vou para uma outra direção. E o que eu estou dizendo a Deus? Eu não confio. Eu não estou confiando. Não faça isso. Se Deus colocou um projeto diante de você, se Deus colocou algo diante de você, e você está atrás de um sócio, você está atrás de ajuda de alguém, que alguém vai te dar. No final, eu vou finalizar com algo que o Senhor tornou a falar comigo, e foi maravilhoso que Ele voltou a falar, e Ele botou isso no meu espírito, para que eu finalizasse a reunião do jejum com essa palavra novamente, e o Senhor disse, continue batendo nessa palavra, alguns ainda não creram nela, não entrou como entendimento de fé. Daqui a pouco eu falo. Isso aqui acontece muito. A pessoa, ela recebeu de Deus, vai, eu vou ser com você. Judá ataca primeiro, deu a prioridade para Judá, que era a maior tribo, garantiu que ia ser com Judá. Judá foi pedir ajuda de Simeão. Então assim, quantas coisas que nós prejudicamos e atrasamos a nossa vida, porque nós simplesmente não cremos que Deus é o bastante, que a unção do Senhor é o bastante, que Ele vai me dar a graça, Ele vai me dar o poder, que eu não tenho que pegar nada com alguém, buscar ajuda em alguém, que eu não tenho que depender de alguém, que eu não tenho... Ele falou, vá. Judá vai primeiro, ataca e vai. Ah, Simeão, você tem que ir comigo. Não, mas não precisava de Simeão, ele precisava de Deus. Você não precisa de Simeão, você precisa de Deus. E o Senhor falou, quem ataca primeiro? Judá. Vai atacar os cananeus. Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Vamos de novo? Falem comigo. Eu entreguei a terra em suas mãos. É isso que não dá para aceitar. Deus está falando, eu entreguei algo nas suas mãos. Ai, Simeão, você vai comigo? Ah, então não, mas eu sozinho, não, eu preciso de alguém, eu preciso, não sei o quê. Não, você não precisa, você precisa de Deus. Então o Senhor disse isso, eu já entreguei isso nas suas mãos. E vai demandar sim, coragem, tem que partir para cima, é um ataque, tem que ir. E Deus vai honrar você. Eu não sei o que é, que alguém está aí esperando, desejoso, mas está esperando por alguém, que é a ajuda de alguém, e o Senhor está dizendo, não foi isso que eu falei. Eu entreguei para você. Vai você. Eu botei você em primeiro lugar. Eu estou colocando você em primeiro lugar. Estou dizendo que eu já entreguei nas suas mãos. Por que você vai buscar ajuda de alguém? Está correndo atrás da ajuda de alguém? Você vai atrasar a sua vida, você vai atrapalhar. Você poderia viver essa vitória plenamente e você não vai viver. Por quê? Porque isso revela desconfiança, incredulidade. O que aconteceu com Judá é que Judá não confiou que ele era capaz de ir sozinho. Precisou da ajuda de Simeão. Mas o Senhor está dizendo, você não precisa. Você ataca, eu tenho isso com você, vai, eu já entreguei nas suas mãos. Você não precisa de ajuda de homem nenhum. Eu dou a você as condições de vencer todos os enfrentamentos que você vai ter. Você vai ter enfrentamentos grandes? Vai ter, mas eu já entreguei nas suas mãos. Então, confia, e não vai fazer o que Judá fez. Porque nessa minha caminhada eu já vi muitos Judás fazerem isso, e depois se meteram num problemão, numa encrenca,
e depois ficaram lá cheios de problemas, porque Deus não mandou chamar Simeão, não mandou ir buscar ajuda em Simeão, não mandou ir fazer meio que uma sociedade com Simeão. Deus tinha entregado para Judá. Não foi para Simeão. Simeão vai estar lá na frente, com as suas próprias guerras e conquistas. Essa conquista era toda de Judá. Mas a incredulidade, por ficar olhando para as circunstâncias, se distraindo com bobagem, e muitas vezes ouvindo gente que não tem direção nenhuma. Ouça gente que está num nível mais alto que você espiritualmente. Não gente que só chega para dizer, não dá, é muito isso, é aquilo, eu acho, não sei o quê. Já deu, gente. Nós já ouvimos isso aqui, assim, muitas vezes. Porque às vezes a palavra vem, a pessoa vai lá, ela faz o contrário. Eu não sei porque que eu estou vivendo isso aqui. Uai, como não sabe? Deus te dá uma direção, você vai e faz outra, faz do teu jeito. Quer dizer, faz mais ou menos do jeito de Deus, né? Eu vou, mas eu levo alguém comigo para me garantir. A nossa garantia é Deus. A sua garantia é Deus. Seja lá o que for, vai você e Deus que já deu certo. Deus e você. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem lá com os benjamitas até o dia de hoje. Muito bem, depois nós vamos ver que Judá também não conseguiu, e só lá na frente, Davi, que desapossou, porque todo o território ali conquistado, e ainda tinha esse pedaço onde os jebuseus ficaram exatamente porque os benjamitas não lidaram com eles, deixaram, até porque não pode colocar, não conseguiram, porque o Senhor deu a promessa de que eles conseguiriam e desapossariam os moradores da terra. Então, às vezes, eu estou ali, o portal está aberto para mim, como estava aqui para eles, para eu definir uma situação, mas por algum motivo, eu não ajo como eu devo agir. Por algum motivo, eu deixo o que eu não devo deixar. Eu deixo passar, eu deixo ficar, eu deixo daquele jeito mesmo, eu deixo. Só que o portal se abre. Eu tenho oportunidade de enfrentar. Por que os benjamitas deixaram? Simpatizaram com os jebuseus? Ficaram com pena? Não quiseram ir com mais força? Cada um vai ter os seus argumentos, mas Deus não aceita. Ele nos dá a oportunidade de tirar algo da nossa vida. E quando nós não tiramos, como que eu vou cobrar isso depois de Deus? Eu tenho a oportunidade de arrancar algo que Deus mandou eu arrancar, e eu não arranco. Deus disse, desapossem os moradores dessa terra. Porque possuir é desapossar. Eu possuo e desaposso. Aí eu faço o contrário, eu deixo ficar. O que eu não devo deixar ficar. Isso vai voltar contra mim. Tudo que eu não resolvo, você tem que guardar isso. Tudo que eu não resolvo quando eu tenho unção para resolver, não vai ficar mais fácil, nem melhor, muito pelo contrário. Isso aí pode ficar uma vida inteira. Olha só, hein? Eles tinham graça, unção para resolver aqui. Só Davi lá, ó, gerações e gerações, que Davi foi tirar os caras daqui. Por quê? Porque fechou o portal. Eles não agiram no momento. E tem muita coisa na nossa vida que o Senhor está dizendo, pega, toma posse, assim, ó, não vem com sentimentalismo, tira o que tem que tirar, corta o que tem que cortar, rompe com o que tem que romper, arranca o que tem que arrancar, e ponto final. Se Deus está falando comigo, eu não posso agora ter uma fé emocional ao invés de ter uma fé viva. E
Deixo, simplesmente Deus mandou eu tirar algo que eu deixo. Isso vai me custar muito caro mais tarde, como custou para Israel. Aliás, nós vamos ver no capítulo 2 o quanto custou, né? Se você ler depois o capítulo 2, Deus bravo com eles, dizendo, eu não falei para vocês desapossar esse povo, não fazia aliança com eles, que se vocês não resolvessem o problema de casa, vocês iam ter um problema mais tarde? Muito bem, está aí, ó. Agora quem não vai tirar sou eu. E vocês não vão conseguir. E aí, se você continua lendo, você vai ver, o povo gemia debaixo, sendo subjugado por problemas que eles deixaram. Porque quando você não resolve uma coisa na hora que você tem que resolver, aquilo vai subjugar você, vai escravizar você. Por isso que quando Deus nos dá uma oportunidade, ó, vai e faz. Faça o que tem que fazer. Então, eu não sei o que representa esses jebuseus, mas não deixem os jebuseus aí. Você tem unção agora de arrancar esse problema e tomar posse do que é seu. Se você não tirar agora. Porque essa palavra é para alguém que não está tendo a coragem de fazer algo e está deixando as emoções tomarem conta. Isso vai voltar contra você. E Deus está dizendo, eu estou te dando graça. Vai e resolve o problema agora. Amém? Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul. E assim tornou-se mais famoso. Muito bem. A perseguição, se você leu, só botei esse pedacinho aqui, esse versículo, mas se você ler o resto, você vai ver o quanto Saul já estava perseguindo Davi. E olha que estava. Mas, queridos, é uma coisa maravilhosa da gente ver, que nós vamos ver lá na frente, Davi tendo a oportunidade 2 vezes de tirar Saul, Deus não deixou. Porque aquela atitude de temor, de reverência, de passar no teste, de não cortar os processos, assim, aquilo transformou a vida do Davi. Ele pôde viver a vida dele plenamente, porque ele passou pelo que ele tinha que passar. Isso é fundamental. Essa palavra fala que Deus não vai tirar um problema agora da sua vida. Mas você vai ser mais bem-sucedido do que todos. Davi estava com um problema na vida dele, que era a perseguição de Saul. Só que isso não foi um impedimento dele ter mais habilidade, ficar mais famoso, crescer, ser respeitado, realizar coisas assim, fora do comum, tendo aquele problema. Aquele problema não impediu o crescimento dele, não roubou dele as habilidades, não impediu o progresso dele, absolutamente nada. Ele foi ficando, mesmo debaixo daquele, tendo aquele problema, que era um problemão. A perseguição do Saul era algo muito forte contra ele. Ele só cresceu. É lembrar o que diz lá em Êxodo 1, quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Exatamente. Tem alguém aí que estava pedindo a Deus, Senhor, tira isso da minha vida, você está com o foco no lugar errado. Deus não quer que você coloque mais o foco nesse problema. Porque Ele vai provar para você que a despeito de tudo isso, independente desse problema, você vai crescer mais agora, você vai progredir mais, vai ter mais habilidade, vai ficar mais famoso, tudo
vai avançar na sua vida para mostrar para você que você precisa dessa experiência, para mostrar para você que Deus não está preso a nada. E não é porque você tem um problema, alguém que quer impedir seu crescimento, que quer impedir a sua vida, alguém que está ali na sua cola, que vai ser um impedimento para Deus fazer na sua vida. Não vai ser. Só que a gente, eu sei como é que é, a gente quer tudo certinho, a gente não, na verdade, não quer problema. Mas eu venho batendo muito nisso. Se você não quer problema, você não quer crescer. Essa é a verdade. E eu venho falando sobre isso bastante. Se você não quer, se você só foge do problema, é que você não quer crescer. Porque problema significa progresso. Os problemas, eles não chegam para tirar algo de nós, mas para nos levar para um outro nível, para nós vivermos experiências muito maiores. Mas quando a gente tem a gente está vivendo, eu sei por quê. Né? A gente quer tudo certo. Não, por que não resolve isso, deixa tudo quadradinho, tudo redondinho, bonitinho, tudo certinho. Mas dessa maneira a gente não vê a glória de Deus. E Deus queria que Davi adquirisse experiências e crescesse, aprendesse cada vez mais a confiar nele, independente da gravidade dos problemas que estavam rodeando a vida dele. Então, descansa, tira o foco do Saul, desse problema, dessa situação. Esse problema não vai te derrotar, não vai te matar, não vai desgraçar com você, não vai nada. Mas tem um problema. Tem um problema. Mas isso não vai impedir seu crescimento, seu progresso, suas habilidades, seu desenvolvimento. Vai chegar o momento que Deus vai tirar. Mas agora Ele vai te dar progresso. Ele foi se tornando, e assim tornou-se ainda mais famoso, mesmo com aquele problema. É incrível a maneira que Deus trabalha. Tem um problema e Ele não impede o meu crescimento, Ele não impede o meu progresso, não impede a minha vida de deslanchar, não impede nada. Mas eu quero o fim desse problema. Eu sei que você quer o fim desse problema, eu também quero o fim de problemas, mas muitas vezes o Senhor diz assim, não é o momento. Você precisa dessa experiência. E eu vou te mostrar. E eu vou te ensinar a viver num outro ritmo. Com uma outra visão. Porque senão a gente não aprende. Isso ensinou o Davi lá na frente. Depois que ele continuou, ele progrediu, mesmo tendo o problema que era o Saul, meus queridos, vai ver, nada mais foi um impedimento para Davi, porque ele aprendeu a tirar o foco de problemas, a não olhar para problema. E não achar que um problema vai ser um impedimento do meu desenvolvimento, do meu crescimento, do meu progresso. Não, você pode ter um problema e está crescendo horrores em tudo quanto é área, porque o que vale é a unção de Deus. E às vezes Ele deixa lá para mostrar para você, está vendo? Só que o problema de Davi, que é isso que eu estou falando, tinha o poder de impedi-lo de crescer, mas não impediu. Não pôde. Por quê? Porque apesar de Saul lutar todo dia para impedir o progresso dele, Deus não deixava. Ele tinha uma graça superior, que ele crescia. E é isso que o Senhor está dizendo para você. Essa situação tem o poder de te prejudicar, tirar algo de você, mas Ele já está dizendo, não vai tirar, não vai te prejudicar, é uma coisa chata, mas tira o foco dessa chatice e coloca no que Deus está fazendo por você, o que Ele vai fazer. Porque se nós desfocamos da coisa certa, nós atrapalhamos a ação de Deus, porque seja feito conforme a sua fé. Se eu creio mais no impedimento do Saul do que na ação poderosa, na graça de Deus, realmente a minha vida trava. Não. A situação pode ter até o poder de fazer, mas não vai fazer. Muito pelo contrário. Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, ou seja, ele só ficava melhor do que os oficiais, não adiantava bater de frente com ele. Ele estava cada vez melhor e assim foi se tornando ainda mais famoso. Amém?
Graças a Deus. Amém, Jesus. Muito bom. O Senhor nos ensina a viver uma grande vida. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Ragide, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à frente. Adonias fez acordo, eu já estou pulando e eu conto que não está aqui, mas senão você pode ler o capítulo 1 todo, que você vai encontrar cada detalhe que eu falar. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi, não deram apoio a Adonias. Pode ver que quem foi dar apoio para Adonias foi só gente irrelevante. Vai falar, mas Joabe era irrelevante? Nesse momento da vida dele, ele já era. Ele já era. E ele acabou tendo um fim ruim por conta das escolhas erradas que ele fez. Natã perguntou, então, a Betseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Ragite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo, ungiu Salomão. A seguir, tocaram a trombeta, e todo o povo gritou: viva o rei! Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Muito bem. A Bíblia vai dizer que Davi não confrontava os filhos, não confrontava o Adonias, não foi, ele veio depois de Absalão, ele não era um pai de confrontar. E o Davi estava velho, bem velho, mas ele já tinha prometido, e ele sabia que o seu sucessor tinha que ser Salomão. Mas Adonias tomou a dianteira e se autoproclamou rei. E ele conseguiu o apoio do comandante do exército, conseguiu o apoio do sacerdote Abiatar, ele conseguiu o apoio do sacerdote, conseguiu o apoio do que estava à frente do comandante do exército, de algumas pessoas, mas das pessoas que realmente tinham temor a Deus e que elas sabiam qual era o projeto de Deus, essas pessoas não apoiaram. Mas ele conseguiu gente. E ele se colocou, ele fez os sacrifícios, ele se autoproclamou e estava na maior festança. Nisso, Natã foi e falou com Betseba, falou: o rei prometeu isso para você. E eu acho que ele não está sabendo, vai e fala com ele. Ela entra, se curva e fala com ele. E ele aí chama, então, essas pessoas e fala imediatamente: peguem e unjam meu filho Salomão e proclamem ele rei, porque é isso que Deus tem com ele e tal. E então o sacerdote Zadok, pega o chifre e unge Salomão. Num momento que parecia já que tudo já tinha terminado. Adonias se autoproclamou, estava lá, já tinha festa, já estava o povo gritando, festejando, um monte de gente junto. Ou seja, parecia que estava tudo certo. Sabe quando um negócio parece que agora já está certo, não dá para reverter? Foi essa situação. Parecia que não dava para reverter. Mas aí, Davi tomou as providências, mandou que fizesse, e todo mundo que estava com Adonias, quando ficou sabendo, as pessoas entraram em pânico, saíram tudo correndo, desesperadas. Por quê? Porque as fichas caíram, viram que o plano deu errado, que estavam do lado errado, que estavam fazendo a coisa errada. Mas, às vezes, o próprio Deus permite. O lugar era de Salomão? Era de Salomão. Mas você vê, tudo tem, sempre na vida tem alguma coisa que vem para tentar realmente testar a nossa fé.
Às vezes algo já foi determinado para nós. Mas nós vamos ver situações que o próprio Deus permite. Para testar a nossa fé, para ver o que vai sair de nós. Como é que nós vamos reagir diante daquela situação? O lugar era meu, a honra era minha, né? A unção era minha. E aí? E agora? Agora Adonias já é rei. Está todo mundo lá comemorando, já foi proclamado, já foi... tem apoio de pessoas, tem apoio do povo, parece que tudo já está certo, está consumado. Eu vou ficar com o que Deus já falou comigo lá atrás, ou eu vou ficar com o que eu estou vendo agora? A maioria, nessa hora, já entra em pânico, acabou, é o fim, eu perdi, mas Deus tinha falado comigo, por que aconteceu assim? Você vê, é sempre a mesma história. E a gente fala, mas peraí, você não tem uma palavra de Deus? Escuta, confia que Deus vai reverter. E eu, nessa minha caminhada com Deus há muitos anos, eu vejo exatamente isso. Deus reverter situações inacreditáveis. E você vê, tem que ir lá reivindicar. Natan falou com Betseba que foi lá e lembrou, o rei não estava sabendo, alertou, aquilo mexeu. Era Deus. E aquilo tudo caiu por terra, e o povo ficou envergonhado, Joabe ficou envergonhado, Abiatar ficou envergonhado, todos eles tiveram um fim ruim. As pessoas saíram correndo em 2 tempos, que coisa engraçada, está todo mundo com Adonias, né? Todo mundo assim, essa turminha, de repente Adonias estava sozinho, não tinha mais ninguém, e você vai ver que o Adonias ficou com tanto medo, que correu e pegou no chifre do altar. Que a lei ia dizer que quem tivesse em apuros, segurasse no chifre, o povo ia ter que ter misericórdia dele. O cara ficou lá segurando no chifre do altar, até ter segurança de que nada de mal ia acontecer com ele. Mais tarde, Joabe ficou lá. Quando a mesma coisa, agarrou no chifre do altar e ficou lá. Mas não tinha como ficar para sempre. Então, logo ele soltou, foi morto. Entendeu? Não tinha acordo. Por quê? Porque Davi já tinha dito para Salomão, não deixa Joabe. Então, a gente precisa aprender com a palavra. Definitivamente. Se você tem uma palavra de Deus, e de repente o diabo vem e tenta mostrar que você perdeu, que foi o fim, que acabou. Deus está dizendo aqui para você, não. Prepare-se, porque o chifre vai virar na sua cabeça e você vai sentar, se você continuar lendo, vai dizer, então Salomão sentou no trono. Então Deus diz isso para você, mesmo que alguém, aparentemente, já tenha ocupado o seu lugar, pegou o seu lugar. Deus te deu uma promessa. O lugar era de Salomão. E Salomão sentou no trono. Então Deus diz para você, a despeito de tudo o que está acontecendo, que você estiver vendo, que parece que já está definida essa situação. O Senhor está dizendo, não, esse lugar é seu, essa honra é sua, essa promoção é sua, quem vai sentar no trono é você. Você vai receber esse chifre que virou o óleo na cabeça de Salomão, fala de uma unção, vem vindo uma unção que vai te levantar e te colocar num lugar muito, mas muito importante. Hoje parece que você já perdeu, mas você vai sentar no trono com uma unção poderosa. Deus vai colocar alguém numa posição muito, mas muito importante, que no momento parece que você perdeu. Ou você pode viver essa situação e vai parecer que você perdeu. Não perdeu. O Senhor diz para você que não. O lugar continua sendo seu, a posição continua sendo sua, quem vai sentar no trono é você, e a unção vai ser derramada na sua cabeça, que vai te dar um poder, e você vai realizar coisas fora do comum ainda para o reino de Deus. Então, em nome de Jesus, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vivi uma experiência esse ano
que se alguém me contasse no início do ano, algum tempo aí atrás, eu ia dizer assim, impossível. Isso não acontece aqui. Eu tenho regras muito claras, eu tenho decisões bem estabelecidas. Não, isso não acontece. Não acontece. E foi interessante, né? Deus, isso só podia partir de mim. Deus começou a me trazer a situação. E quando ele começou a me trazer, eu já comecei a achar aquilo, assim, algo começou a me tocar profundamente. Depois, chegou a notícia de alguém, dessas pessoas, que elas disseram que tinha saído uma palavra do altar, que elas viveriam uma restituição impossível. Impossível. É uma restituição impossível. E chegou até o meu ouvido quando eu já tinha algo aqui dentro. Eu já tinha aqui. O Senhor tinha falado comigo, que Ele foi trazendo. Eu estava aguardando uma confirmação. Mas Ele já tinha colocado aqui. Eu mesma, quando eu falei com as pessoas o que Deus tinha me mandado fazer, parecia que era algo surreal, porque isso não acontece. Então, assim, é impressionante as coisas que eu vejo Deus fazer, quando uma pessoa decide crer nele, confiar nele. Ele muda coisas, ele derruba, ele muda de uma tal maneira, que você mesmo, eu mesma, quando ouvi aquilo do Senhor, e eu sou obediente, eu sou rápida para obedecer, aprendi, né? A gente aprende e depois toma um prumo na vida. Eu fiquei assim, tanto que eu falei já diversas vezes isso, depois que Deus fez isso aqui, ninguém duvide mais nada. Se tinha alguém duvidando, eu não duvido, mas eu digo, se tem alguém aqui duvidando, não duvide, porque depois que fez isso aqui, eu digo, se me dissesse, eu ia dizer, não tem, isso é impossível. Mas você não crê no impossível? Claro que eu creio no impossível, mas tem coisas que eu tenho, está certo aquilo lá, não, isso aqui não vai mais, já teve o tempo, já findou isso aí. Deus vai fazer isso com todo mundo? Não. Ele encontra algo no coração de alguém. Aquela pessoa dá algo para ele, que ela tem um tratamento completamente diferenciado. Você entendeu? Porque ele encontrou algo diferente no coração dela. Ela deu algo ao Senhor, que muitas vezes tem gente que não dá. Então, parecia que aquela situação estava definida. Adonias já assumiu o trono, está tudo certo, perdeu o lugar. Não perdeu. Não perdeu. Zadok pegou o chifre com óleo, ungiu Salomão, tocaram as trombetas. Todo mundo que tinha tomado aquele rumo todos ficaram envergonhados, todos caíram por terra, todo aquele plano caiu por terra, tudo aquilo caiu por terra. E aconteceu como Deus tinha falado, e o lugar era de Salomão, e ele ocupou o lugar, e foi ungido, e foi maravilhoso. Então, Deus está dizendo isso para você. Ele te fez uma promessa, o que Ele tem com você é para você, ainda que pareça até o último instante que você perdeu, Ele já está dizendo para você, você não perdeu, continue crendo que o lugar é seu, e Ele derrama uma unção na sua vida, e você vai realizar coisas estrondosas. Creia nisso. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Fala comigo. Eram postos os prisioneiros do rei. Ok. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, o tratou com bondade,
concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Muito bem. É interessante isso aqui, porque essa prisão não era para prisioneiros comuns. Essa prisão era apenas para os prisioneiros do rei. Potifar colocá-lo nessa prisão não fazia sentido. Ele foi colocado numa prisão que era apenas para os prisioneiros do faraó. Mas olha como as coisas acontecem. Deus é um Deus que Ele permite coisas que parecem que às vezes a gente tem um declínio, mas na verdade nós estamos mais perto da glória que nós sempre temos esperado, temos aguardado em Deus. Quando ele foi colocado nessa prisão onde só tinha prisioneiro do rei, naturalmente ele teve acesso aos prisioneiros do rei, e ele passou a tomar conta, e não demorou, o copeiro do rei, o padeiro, foram jogados lá na prisão também. E essa história você conhece, que eles tiveram sonhos, e ele interpretou, e disse que dentro de 3 dias o copeiro ia ser restituído à posição, e o padeiro ia ser enforcado. Ele só teve esse acesso porque ele foi para essa prisão onde os prisioneiros do rei, que o faraó mandava, eram colocados. Se ele tivesse ido para uma outra prisão, teria sido diferente. Ele estava numa prisão, mas era uma prisão para os prisioneiros do rei, que ele teria acesso, Deus já tinha tudo aquilo bem organizado, quebra-cabeça. Que ele ia interpretar os sonhos, e o copeiro ia ouvir dele, e aí a gente já sabe, mais tarde o faraó teria um sonho, e o copeiro que tinha esquecido dele, porque Deus permitiu, ia lembrar dele, ia falar dele, porque tinha conhecido um rapaz que tinha interpretado os sonhos que tinham acontecido exatamente. Então, ele servia o faraó, o copeiro. Ele estava do lado do faraó, ele era o copeiro do faraó. Então, ele tinha acesso em poder apresentar quem ele tinha conhecido. E ele conheceu José quando ele esteve preso. Isso é muito, muito interessante, porque ainda tem horas que a gente vai lendo, e de repente algumas coisas saem, assim, elas gritam. Né? A luz vem e focaliza e ilumina exatamente aquela parte. Ele foi posto na prisão onde os prisioneiros eram postos, os prisioneiros do rei. Agora ele não era prisioneiro do rei. Ele era prisioneiro, ele era um escravo, estava lá como escravo do Potifar. Ele não tinha acesso nenhum ao faraó. Mas Deus faz umas coisas que a gente não entende quando a gente está vivendo. Mais tarde aquilo vai se encaixando tudo, e tudo fica muito, muito claro. Alguém quer estar na prisão? Ninguém quer estar na prisão. Mas ali ele estava sendo bem-sucedido. E ali era a porta de entrada, por incrível que pareça, para o palácio e ocupar a segunda posição mais importante daquela nação. Então, isso é muito importante que você pegue aqui, entenda, e pegue para a sua vida. Às vezes a gente
está numa situação que é como se fosse uma prisão, mas não é uma prisão comum. É uma prisão, mas não é uma prisão comum. E lá ele também, por causa da bênção de Deus na vida dele, ele não era tratado como um prisioneiro comum também. Então, às vezes, tem algo na nossa vida que ainda nos aprisiona. Nós estamos dentro de uma situação que ainda nos aprisiona, mas nós podemos ver que, apesar de ser uma prisão, não é uma prisão comum, e apesar de eu estar nesta situação, que é como uma prisão, eu estou tendo progresso, as coisas estão caminhando, as coisas, para mim, estão sendo diferentes. Só que, claro, eu não quero isso para mim, eu não quero estar nesse lugar, mas eu preciso passar por lá. E ali foi a porta de entrada para uma promoção muito alta, muito grande. Então Deus fala a mesma coisa para alguém. Você está numa situação como se fosse uma prisão, mas não é uma prisão comum. E você vê que, apesar de você ter estar nessa situação que parece que é uma prisão, que é como uma prisão na sua vida, você está vendo progresso na sua vida. Você está vendo que as coisas estão andando, Deus está abençoando a sua vida. E Ele está dizendo exatamente isso para você aqui hoje. Você foi colocado nesse lugar, nessa situação, que é como se fosse essa prisão. Eu leio a palavra para tentar ilustrar para você entender e chegar no raciocínio, no entendimento. É uma prisão, mas você vê que não é comum. E você vê que as coisas também não acontecem na sua vida de forma comum. Você vê a graça do Senhor na sua vida. Esse lugar em que você está agora, e que você tem visto diferença, mas você já está no limite, você não quer mais estar aí. Você quer sair, apesar de você estar vendo que a graça do Senhor está na sua vida. O Senhor diz para você resistir o tempo que for preciso, porque desse lugar você vai para uma posição muito alta, inacreditável aos seus olhos e aos olhos de qualquer pessoa. Você não é a pessoa ideal, você não é a pessoa... Se você não sabe, vou te dizer, era impossível um estrangeiro se tornar primeiro-ministro na nação do Egito. Era impossível. Um cara que chegou lá como escravo, era um estrangeiro, escravo, e tinha ficado na prisão. Ou seja, pelo currículo do José, então a mesma coisa para você, pelo seu currículo, você não vai muito longe do que você está aí. Pelo que você tem, e as pessoas vão dizer para você, não tem como. Mas o Senhor está dizendo para você, é uma prisão, parece como se fosse uma prisão, a situação como se fosse uma prisão, mas especial, não é comum. Apesar que prisão é prisão, a gente sabe disso, mas você está vendo a graça de Deus, Deus te honrar onde você está. Só que você está no limite, você não quer mais. E vem na tua cabeça de fazer, apesar que parece que não tem como você sair disso, é uma situação que parece que não dá como sair. Exatamente, é Deus que te botou aí, porque não é para sair mesmo, porque você vai sair daí para uma posição bem diferente, mas muito diferente dessa. Inacreditavelmente diferente, porque se você olhar a condição do José, é como, ele era a segunda maior autoridade, era como um sócio, é como se eu colocasse, no meu entendimento, é como se alguém fosse tornar sócio de algo muito grande, fosse ocupar uma posição inacreditável, que você não tem condições. José não tinha dinheiro, José era um escravo, um presidiário, um estrangeiro, sabe quando zero de condições, mas a mão do Senhor estava sobre ele.
dele. E você vem perseverando, e o Senhor quer que você entenda, Ele te colocou aí com esse propósito, exatamente de te elevar a uma posição inacreditável. Então resista, porque daí você vai dar um salto que não vai dar para explicar, igual foi com José. É um salto muito grande, você vai para uma posição muito alta, vai ser uma honra muito grande. O momento é difícil, você já está no limite, mas aguenta um pouquinho mais. Não joga fora a sua oportunidade, resista, não corta o processo, vai até o fim, porque você vai ocupar uma posição que você nem sequer imaginou. É muito, muito, muito alta. Pode esperar por isso. E se você observar todas as palavras, elas estão levando meio que essa linha. Aguenta, resista, vai, porque você vai ocupar. Você vai lá. Deus vai te colocar lá. Está chegando a hora. Você vai para esse lugar. Ele tem te prometido. Vai acontecer. Diga comigo, vai acontecer. Exatamente, vai acontecer. Muito bom. Para o Senhor. Restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. A mesma história ali, só que para alguém que perdeu o seu lugar. Tanto o padeiro como o copeiro, a Bíblia diz que fizeram uma ofensa ao faraó. E ele jogou os dois na prisão, onde ele colocava os presos do rei iam para lá, onde ele conheceu o José. Quem imaginar, não era possível a restauração, a restituição do lugar, da posição do copeiro. Era para ele ter sido morto, enforcado, igualzinho foi o outro. Decapitado, na verdade, o outro foi. Era para ele ter tido o mesmo fim do outro. Na verdade, ele ia ter o mesmo fim do outro. Mas porque Deus tinha um plano, e tudo que Deus faz é com propósito, Deus tinha um plano, olha só, tudo que Ele faz é com propósito. Qual era o plano? Dele conhecer José e depois levar o nome de José para lá, para o faraó. Então, essa posição que você vai, que é impossível a sua restauração a essa posição, de voltar a servir o faraó, é impossível. Era para ter o mesmo fim do padeiro, ser decapitado. Mas Deus vai restaurar a sua posição. Você vai voltar e vai sofrer uma grande restituição. Com um propósito. Há um propósito nisso. E o Senhor vai te direcionar. Há um propósito dele te colocar perto dessa pessoa tão importante, essa posição tão importante. Há um propósito e Ele vai direcionar você. Você só vai ser restituído por conta desse propósito. Então, não se esqueça. Não é porque você é o melhor, porque isso aqui, é porque há um propósito nisso. E Deus está dizendo que Ele vai restaurar a sua posição. Uma posição perdida, impossível de você voltar. Você vai voltar porque há um propósito de Deus te colocar lá de novo, naquele lugar, com aquela pessoa, e Ele quer que você se lembre sempre, estou vivendo essa restauração, porque há um propósito nisso, e eu vou cumprir o propósito de Deus. Então, é impossível você ter seu lugar de volta? É impossível, mas para a glória do nome do Senhor, por conta do propósito que Ele tem com você lá, Ele vai te colocar de volta lá. Em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé, e eu quero concluir, para depois servir a ceia. Eu quero que você feche os seus olhos e ouça o seguinte: Deus fará a alguém o mesmo que fez com Efraim e Manassés. O que o Senhor fez com Efraim e Manassés? Manassés era o primogênito, mas
Deus decidiu colocar Efraim na frente de Manassés. A mesma coisa, na mesma linha. E eu fico fascinada com a linha que o Espírito vai nos levando. Alguém já tem um lugar garantido, mas Deus vai colocar Efraim na frente de Manassés. Você vai passar na frente de alguém que já tinha o seu lugar seguro. E a Bíblia diz que esse provérbio, essa frase seria declarada muitas vezes em Israel. Que Deus faça na sua vida como fez com Efraim e Manassés. Deus vai fazer na sua vida como fez com Efraim e Manassés. Vai colocar o menor na frente do maior. O menor vai ser colocado na frente do maior. Lembre-se do que o anjo falou para Ló e toda a família. Não olhe para trás. Não fique na planície. Corra para as montanhas. E o Senhor está dizendo a mesma coisa aqui. Para alguém, não olhe para trás. É hora de você subir a montanha. Vá para um lugar mais alto. E aconteça o que for, não olhe para trás. Vá para um lugar mais alto. Em Isaías 42, 9 e 13, 9, 10, 13 diz assim, ó. Tudo que profetizei se cumpriu. É Deus dizendo para alguém, tudo que eu falei com você já aconteceu. E agora profetizei novamente. E lhes falarei do futuro antes que aconteça. Tudo que Deus prometeu a você já se cumpriu. E Ele vem falando liberado novas mensagens para você, sobre o seu futuro. E Ele quer que você se firme exatamente nisso. Tudo que Ele prometeu já aconteceu. E o que Ele está prometendo a você hoje, vai acontecer. Porque olha aqui, ó. Ele está dizendo, cantem um novo cântico ao Senhor. O Senhor marchará como herói poderoso. Sairá como guerreiro, cheio de fúria, dará seu grito de guerra, esmagará todos os seus inimigos. Por que Ele está falando isso com você? Porque você está enfrentando um problema seríssimo agora. Um problema sério, que parece que dessa você não sai. Mas o Senhor está dizendo, o que eu já prometi para você lá atrás não se cumpriu? Cumpriu? Canta um novo cântico, porque o Senhor está marchando como um herói poderoso. Ele sai como um guerreiro, cheio de fúria. Ele dá o seu grito de guerra. E Ele está dizendo que Ele vai esmagar todos os seus inimigos. Todas essas situações, todas essas situações são como inimigos da sua vida. O Senhor está dizendo que Ele vai esmagar. O mesmo Deus que cumpriu na sua vida lá atrás, é o mesmo Deus que te faz novas promessas agora. E fala para você, começa a cantar um novo cântico. Não fala mais disso aí não. Porque o Senhor vai esmagar todos os seus inimigos. E essa é a palavra que o Senhor vem me dando para nós. E Ele falou isso comigo. Finalize com essa palavra. Porque tem pessoas que ainda não receberam. Elas não creram nisso ainda. E é preciso a fé para Deus se manifestar. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Falem comigo. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Agora falem bem forte comigo. Pois nada é impossível para Deus. Você viu o que a Maria falou? Como acontecerá se sou virgem? Eu nunca... Tem uma tradução que fala, eu nunca estive com um homem. Sabe, às vezes a gente
bota na cabeça, e isso é tão comum, de que se alguém não fizer algo por nós, se não tiver alguém para ajudar, para indicar, para apoiar, para fazer, não tem como acontecer. Tem que ter alguém. Mas o Senhor volta a dizer, não se preocupe. Se ninguém quiser ajudar, se não tiver humanamente como. Nascerá, falem comigo, nascerá pela visitação do Espírito Santo. Grandes coisas nascerão pela visitação do Espírito Santo. Fala, Ele me visitará com grande unção, para que eu possa gerar grandes projetos. Diga, esse lugar hoje é como um útero espiritual. A unção que vem sobre mim me leva a gerar coisas inimagináveis. Fala, a visitação do Espírito Santo vai fazer nascer coisas que eu nem imaginei. Vai ser pelo poder do Espírito Santo. Tudo que hoje é impossível para mim, aos olhos humanos é impossível. O desenvolvimento da minha vida, acontecimentos, mudanças, crescimento, progresso, tudo que é impossível vai acontecer, não pelas mãos de homens, mas pela visitação do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Eu vou gerar sonhos incríveis, projetos poderosos. Eu vou viver pela visitação do Espírito Santo o impossível, porque nada é impossível para Deus. Ele quer que você creia nisso. Tem gente dizendo, e quando o Senhor me disse isso, eu estava ali orando e o Senhor disse para mim, tem gente dizendo, não tem como, é muito, não tem jeito, não há o que fazer, é muito essa cabeça voltada para a impossibilidade. Tem que ter um para ajudar, tem que ter alguém para fazer, tem que ter alguém para indicar, tem alguém para fazer, tem que ter um homem, tem que ter alguém. E o Senhor está dizendo, não, eu falei e eu vou repetir para você. Algumas pessoas não entenderam isso ainda. E você precisa crer nisso aqui. E a coisa foi tão séria, aconteceu, que o anjo teve que aparecer para José também para explicar a situação. Apareceu para José para explicar a situação. Porque aquilo não fazia sentido, aquilo não tinha como, porque tem coisa que não faz sentido, não tem como, é impossível, é totalmente, está fora de questão. E aí a gente vai e se firma apenas naquilo. Não tem como, é impossível. Mas ele volta a dizer para você, e se você não creu da outra vez, olha o amor dele. Seja lá o que for, vai acontecer pela visitação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Vai desenrolar pelo poder do Espírito Santo. Vai se materializar pelo poder do Espírito Santo. Sua vida vai deslanchar pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo, é pela visitação do Espírito Santo. Vai acontecer na sua vida. Pois nada é impossível para Deus. Absolutamente nada. Mas como isso? Pelo poder do Espírito Santo. Como que eu vou conseguir terminar isso aqui? Pelo poder do Espírito Santo. Como que isso vai acontecer? Pelo poder do Espírito Santo. Às vezes a gente fica procurando, e talvez você está aí,
procurando meios para tanta coisa andar na sua vida. Sabe como é que a sua empresa explode? Pelo poder do Espírito Santo. Sabe como o seu ministério explode? Pelo poder do Espírito Santo. Sabe como a sua vida vai se levantar e vai num nível alto, como você nunca imaginou? Pela unção do Espírito. Porque a unção do Espírito nos leva a conceber, nos leva a gerar, nos leva a ver, nos leva a entender, nos leva a aprender, nos dá habilidades novas, nos dá uma visão que nós não tínhamos, nos dá um entendimento que a gente não tinha, nos dá uma força que nós não tínhamos. Lembra do Sansão, a força do Sansão? Lembra do encerramento da palavra dos 52 dias, que o Senhor falou da unção de Sansão, das coisas que nós faríamos pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo se apossou dele. Quando o Espírito Santo se apossa de nós, nós conseguimos ver o que ninguém está vendo, entender o que ninguém está entendendo. Ele nos capacita num nível tão alto, ele nos coloca numa posição tão alta. José tinha algum preparo? Não, ele tinha a unção do Senhor na vida dele, o poder de Deus na vida dele, a graça do Senhor na vida dele. Então, sempre vem essa pergunta: mas como? Para você que está aí de novo, mas como? Pelo poder do Espírito Santo. Mas como? Pela visitação do Espírito Santo. Pela unção que Ele vai te dar, te capacitar, te dar entendimento, te dar ideias, te dar criatividade. Ele vai te dar a visão que você precisa, o que você não tem. Ele vai dar a você o que você não tem, que ninguém poderia te dar. Talentos, dons, visão, capacidade, unção, que te alavanca, uma ousadia, capacidade para poder se colocar em lugares, em posições que você jamais imaginou. E você vai poder dizer: foi por Deus. Foi por Deus. Então tira, porque você vai atrapalhar a ação de Deus na sua vida. Pelo amor de Jesus. Quando o Senhor falou isso aqui de novo comigo, eu entendi claramente. Tem gente te impedindo Deus de agir. Como? Mas como? Esse maldito como? Prenda-se em quem falou. Em quem falou? Mas como? Porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. É um tal de que eu não tenho isso. Desde quando vai ler as Escrituras? Os heróis da fé, que alguém precisou ter tudo que precisava aos olhos humanos para fazer o que fizeram. Vá para a galeria dos heróis da fé e você vai ver: pela fé, 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 pela fé. E o Espírito Santo te cobrirá, e o Espírito Santo virá a ti, e o Espírito Santo te visitará, e pelo Espírito Santo você vai gerar, e pelo Espírito Santo gerar sonhos, projetos, visões, ideias. E os jovens terão visões, e os velhos sonhos. Como que eu vou fazer coisas estrondosas? Pela unção do Espírito. Ele vai te capacitar, vai te pôr na frente de muita gente. Ei, viva pelo sobrenatural. Não viva de forma natural. Não olhe para as coisas de forma natural. Olhe de forma sobrenatural. Porque pelo poder do Espírito vai acontecer o inimaginável na sua vida. Pois nada é impossível para Deus. E Ele quer que isso entre na sua cabeça. Hoje, tudo que é impossível para você, com a unção e a sabedoria, a inteligência do Espírito Santo, a capacidade do Espírito Santo, vai se tornar possível. Com a visitação do Espírito Santo, vai tornar possível. Com a unção dEle, vai se tornar possível. E você vai muito longe, mesmo sem ter tudo que dizem que você precisa ter para chegar lá. Você vai com a unção do Espírito Santo. Então,
Mais uma vez, você vai derrubar todos os seus questionamentos, incredulidade, e você vai crer na palavra, porque o Senhor está dizendo que nada é impossível para Ele. Eu não sei o que para você hoje é impossível, mas Ele mais uma vez está dizendo aqui para você, não é impossível para mim, se você crer pelo poder do Espírito, sem ter tudo o que dizem que é preciso ter, você vai viver, eu vou te colocar lá, eu vou te levar, em nome de Jesus. Com a mão no seu coração, eu quero que você tome posse dessa palavra, porque de todas elas, mas especialmente, porque cada um sabe aquela que o Senhor direcionou, mas eu sei que o Senhor trouxe essa palavra de novo para esse encerramento. Ele é para todos nós, Ele quer operar, Ele quer fazer, só que Ele só opera mediante a fé. Ele não pode fazer se não for pela fé. Tudo é possível ao que crê. Então, creia. E apenas declare no mundo espiritual que você crê, que você se rende, que você se submete, que você acredita totalmente, plenamente, que não há dúvidas no seu coração, que hoje o que é impossível para você é um tal de, tanta coisa, olha a pandemia que fala, é por causa disso, é a crise, é isso, o médico disse isso, o fulano disse aquilo. Para, você vai ficar com a voz de Deus. Disseram que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, que não é possível por conta disso e daquilo. Pare já. Vai ser pelo poder do Espírito Santo. Porque nada é impossível para Deus. Prepare-se para viver o impossível, o sobrenatural, pela unção do Espírito. Mudanças inacreditáveis, transformações, acontecimentos, crescimento, progresso, o fluir, pelo poder do Espírito Santo. Dependa da fé no Senhor. Esteja inteiramente submisso. Porque pelo poder que vem do alto, de forma sobrenatural, nós vamos viver o impossível. E o nome do Senhor será glorificado. Senhor, toca profundamente. Toca profundamente cada coração. E que não fique uma sombra de dúvida no lugar nenhum mais. Meu Deus, que ocupe incredulidade e dúvidas e medos. Mas eu repreendo toda a força do inferno que tem vindo contra ela, para tentá-la tentar tirar dela e matar a fé dela e levá-la a desacreditar e ver tudo como impossível. Impossível vencer, superar, sair disso, ir para outro nível, atingir algo. É impossível. Mas o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E ela vai poder olhar e vai poder testemunhar. Foi por Deus, foi por causa de Deus. Eu estou vivendo o impossível pela unção do Espírito. Deus fez na minha vida. Foi pelo poder do Espírito Santo. Tudo mudou na minha vida. A visão, a inteligência, a capacidade, os sonhos, os projetos. O que eu tenho vem do Espírito. É pelo poder do Espírito na minha vida. É pelo Espírito Santo. Era impossível. Todos disseram que era impossível, mas nada é impossível para o Senhor. Com o poder de Deus sendo derramado na minha vida, a visitação do Espírito Santo, eu pude gerar, eu pude dar à luz, eu pude viver, eu pude realizar, eu estou vivendo, eu estou tocando em coisas que eram completamente impossíveis. Você pode ter certeza disso. Tenha certeza. Tem muita gente vivendo hoje ainda, coisas consideradas impossíveis. Coisas que você ouviu que são impossíveis. Mas pelo poder do Espírito Santo, você vai conceber.
e você vai viver o impossível. O que é impossível para você, não é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Você vai fechar com chave de ouro, num lugar alto, em honra. Você vai viver, o poder vai tocar nele, com resultados inacreditáveis. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida de forma estrondosa. Estrondosa. Apenas creia, apenas tome posse e se submeta inteiramente ao Senhor. É pelo poder do Espírito Santo, pois nada é impossível para Deus.